A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e sua família. Eu sou o pastor Jailton Oliveira e este aqui é o meu canal do YouTube, que tem muitos anos. Eu não peço para ninguém curtir, eu não peço para ninguém seguir, mas se seu coração for tocado, o faça. Ou melhor ainda, não curta, mas compartilhe, se essa palavra, como as outras que ali estão, precisar chegar ao coração de alguém. Porque não é a quantidade de inscritos, mas a quantidade de pessoas alcançadas pela palavra de Deus. E hoje eu quero falar de um tema de campanha do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Mas que verdade é essa? Até que ponto há essa verdade? Em qual religião está a verdade? Que verdade que eu tenho que crer? O que é isso? É um chavão de direita? Ou é das pessoas que fazem preceitos legais do que é certo, mas que eu não concordo? Eu não sei. Você pode ter a sua religião católica, espírita, umbandista, do candomblé, de bruxaria. Você pode ter toda a tua religião. Mas se a tua religião defender a Deus, em algum ponto, o Criador, você só se conhece Deus por meio disso aqui, da Bíblia. Se ela não existisse, ou se ela existisse no seu descobrimento de quando foi escrita, e por algum motivo ela sumisse das prateleiras, Deus já teria desaparecido. Mas Deus está vivo. Deus está vivo por meio da palavra dele. Muitos já escreveram livros, mas muitos ficaram na tábua do esquecimento. Até aqueles a quais as escolas constantemente o citam. Muitos foram os escritores. Muitos homens e mulheres escreveram livros. E ficaram muitos aí na história. Filmes foram feitos e tudo mais. Não diferente da Bíblia. A diferença é que as palavras que aqui estão não somente testificam na nossa vida, como acontece o que Deus diz que vai acontecer. E por meio desta palavra, muitos são os demônios que caem por terra, porque o nome de Jesus é exaltado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar o que a Bíblia diz sobre a verdade. Nós vamos ler textos bíblicos aos quais separei e em outros textos nos direciona. Porque de repente, assim como o nosso presidente, ele cita João 8,32. Mas a verdade não se conhece de um estralar de dedos. Não é eu declarar eu conheço Jesus como suficiente e único Salvador e já tenho a verdade. Eu tenho hoje 6 anos, já sou consagrado a pastor, mas eu ainda estou aprendendo a verdade. Eu ainda estou matando o meu eu para viver a verdade. Porque é degraus. É cada vez mais subindo ao alcance da intimidade do Senhor, aonde a palavra dele toma a nossa vida e o nosso eu fica para trás. E o eu de Jesus cresce. O Espírito Santo permanece, prevalece. E aí declaramos como Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas para chegarmos a tamanha declaração, há uma caminhada longa e uma caminhada de conhecimento. E o conhecimento é conhecer alguns textos que Deus fala conosco para que essa verdade comece a enraizar dentro de nós. Há uma necessidade de fazer raiz. Há uma necessidade de verdadeiramente sermos o cristão que Jesus alega ter a verdade. João 14, versículo 6 diz assim: respondendo Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Então o primeiro passo que você tem que saber da verdade é que você precisa conhecê-la. O segundo passo é que Jesus é a verdade. E que ele é o único caminho e ele é o único sentido da vida. E para chegar ao Pai que dá a vida e que decide finalmente quem vai passar a eternidade com ele ou não, é por intermédio de Jesus. Hoje Jesus é advogado, mas no grande dia ele será o juiz. Então já vai guardando isso. Mas em João, no livro de João, no capítulo 1, no versículo de número 14, diz assim: aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, tornou-se carne
e viveu entre nós, Jesus Cristo. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Jesus não foi encontrado mentira, em Jesus não foi encontrado pecado, e em Jesus a pura santificação. E por ele ter se mantido santo, morreu por nossas transgressões. E todo aquele que o declara como único suficiente Salvador, passa a viver a verdade que há nele, matando todo o velho ser e sendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Pelo menos deveria ser. Mas como eu disse, não é o estalar de dedo, é passando a conhecer. E aí a gente vai matando o velho ser para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Salmo 119, versículo 160 diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então, voltamos a dizer, porque o verbo se fez carne, Jesus Cristo. Então a palavra de Deus é Jesus. E é verdade, porque de Gênesis a Apocalipse não tem outro que se fala. Tudo está relacionado a Jesus. E tudo foi feito por intermédio dele. Quando foi feito, ele estava lá. E sem ele, nada se faria. Ele é a verdade, ele é a justiça. E ele é a remissão de nossos pecados. E é ele quem nos conduz, pela sua verdade, ao Pai. Mas para isso, haverá necessidade de você conhecer essa verdade. Então a verdade é a essência da palavra. Se eu fugir da palavra, eu fujo da verdade. Porque a essência da palavra é a verdade. E eu não tenho uma verdade temporal. Eu não tenho uma verdade dentro de uma igreja. Eu não tenho uma verdade dentro de uma roda de cristão. Eu tenho uma verdade vivida constantemente. O tempo todo. Porque a verdade passa a habitar em mim. E toda a imundície que havia, e tudo que não prestava, tem que ficar para trás, porque eu não vivo mais no tempo da ignorância. Eu não vivo mais no tempo da escuridão. Eu hoje tenho um pai, e eu vou seguir a vontade do pai, porque eu digo que eu amo. E a gente vai falar sobre isso. Salmo 25, versículo de número 5, diz assim. É um pedido. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, se você declara, Senhor, cuida de mim, Senhor, me guarda, Senhor, obrigado, Senhor. Meu irmão, em algum momento da tua vida, você já falou em Deus. Em algum momento da tua vida, tu já pediu, suplicou a Deus. Principalmente nos momentos mais difíceis. Mas, Salmo 25, pede, guia-me com a tua verdade. Mas muitos não querem essa verdade. Muitos querem se alimentar com aquilo que creem ser verdade. Rejeitando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Mas se tu rejeita os ensinos de Deus, tu descrê nesta existência. Tu descrê na sua presença. Tu descrê na sua palavra. Porque não há outro meio revelado. Deus foi nos revelado pela palavra dele. Acaso alguém viu Deus? Ou alguém que viu Jesus Cristo ainda vive? Eu creio que você sabe que não. Eu creio que você sabe. João 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem quem possa ser santificado fora da palavra de Deus. Não tem quem possa ser santificado fora da presença de Deus. E aí isso é um grande problema, porque os cristãos são rejeitados. Os cristãos são afrontados e tudo, inclusive um partido que teve no poder há muito tempo, diz que os cristãos são a maldição do mundo. Porque por causa de nós é que há uma opressão homossexual. Por causa de nós é que um pai não pode casar com uma filha com um pai, com um irmão, com um tio, tia. É por causa do cristão. Fora isso, os preceitos são todos legais. Né? A opressão ao ladrão, ao traficante e tudo mais, ele diz que está tudo envolvido com o cristão, porque os preceitos legais, os preceitos certos, são nossos. Se você pegar uma faculdade, a sociologia e entre mais, vai usar sempre filósofos de esquerda.
E os livros dos direitistas são ocultados. Por quê? Porque são plantados em nossos corações uma mentira, uma falsidade. Eles querem que aqueles que defendiam aquilo que criam entre na nossa mente. Mas aquele que vive a verdade, e eu vou pegar várias vezes para que você entenda, aqueles que vêm buscar a verdade aqui nesta palavra, passa não somente a vivê-la, como passa a conhecer Deus, não só mais de ouvir falar. Jó era um homem íntegro, tinha a presença de Deus, mas quando ele passou pela prova e Deus o questionou quando ele pedia sua morte, Jó não blasfemou contra Deus, mas por tanta dor e sofrimento ele pediu a morte dele. Ele pediu a morte dele, mas quando ele pediu, Deus ali o respondeu, se eu não me engano, a partir do capítulo 38, se eu não estiver errado, Deus começa a questionar: onde tu estava quando eu criei o mundo? Onde tu estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu te... Onde tu estava? E aí Jó declara: verdadeiramente eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo face a face. É conhecer a verdade. E muitas das vezes a verdade está nas nossas provas. Porque quando Deus esmiuça a pedra, quando Deus esmaga a nós, Ele começa a te mostrar quem é Ele. Mas quando você regride, quando você volta para trás e esquece das palavras que já foram plantadas em teu coração, você não conhece a verdade. Pelo contrário, toda palavra de mentira entra no teu coração, inclusive de falsos profetas. Porque tem muitos falsos profetas que têm plantado metade da verdade no teu coração e ela tem te levado para o abismo e não para o colo de Deus. Infelizmente é uma realidade. Mas se você conhecer a verdade, ela te libertará. Ah, a verdade é para o cristão? Sim. A palavra de Deus é para cristão. Para incrédulos, somente a redenção dos pecados. Antes de eu ter Cristo na minha vida, a palavra para mim era ignorância. Não entendia uma palavra, eu não entendia uma letra. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, quando eu comecei a colocar o intento no meu coração de visitar a casa dele, eu comecei a receber esclarecimento. Por quê? Porque o Espírito Santo já conhecia o meu coração. E a semente caiu e ele adubou. E ela cresceu. E hoje eu tenho lutado, sangrado, chorado e me negado as minhas vontades para viver esta verdade. E eu quero essa verdade. E eu ainda não a tenho. Eu ainda não a tenho por completo. Eu tenho parte da verdade. E eu tenho buscado constantemente crescer mais na graça e no conhecimento. Sim, mas não para que eu me exaltar, porque se eu me exaltar, se eu disser que sou alguma coisa, já não vivo na verdade. Esse fruto é da carne, é do maligno e não é de Deus. Porque a humildade é um dos maiores dons da verdade. Amém? Hoje vamos ler também o Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Eita, nada de língua. Eu quero falar contigo. Ô Espírito Santo, segura aí, pelo amor de Deus. Segura aí, Espírito Santo. Envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão. Quer sair das trevas? Quer sair do engano? Quer sair da mentira? Peça a Deus que Ele te envie a verdade. E a luz é Jesus. É a única luz que nos tira das trevas. Foi a única luz capaz de me tirar da escuridão, de todo o mal que eu vivia, de toda a mentira que eu vivia. Hoje eu vivo uma verdade voltada para Deus, onde eu sou loucura para aqueles que me conheciam. Aqueles que me conheciam vê como Ele pode perdoar, como Ele pode pedir perdão, como Ele pode mudar, como Ele pode negar aquilo tudo que Ele vivia. Não sou eu, mas o Espírito Santo que habita em mim, pela verdade que eu aceitei dentro de mim, me fez uma nova criatura. Então precisamos entender que com a verdade habitando em nós, nós já não falamos mais os palavrões, nós já não intentamos mais contra os corações, já não fazemos fofoca, já não abrimos dissensões, não abrimos guerra. Não há galardão nenhum perdoar quem te perdoa. Não há galardão, não há amar em quem te ama. Não é assim que Jesus nos ensina. É uma outra verdade. Eu não sei se eu vou conseguir separar todos os áudios aqui, mas Jesus sabe. Romanos 12, versículo 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, meu irmão, presta atenção. Romanos 12, 1 ao 2. Irmão, rogo pela misericórdia de Deus,
Paulo dizendo aos romanos que se ofereçam em sacrifício vivo. O que Paulo está dizendo? Para nos matar? Não, Paulo está dizendo, negue sua carne, se ofereça como sacrifício, porque a sua carne vai pedir muita coisa, a sua carne vai querer te derrubar, a sua carne vai querer fazer você provar os desejos desta terra, mas se doem, se entreguem a Jesus como sacrifício vivo, dizendo, eu não quero mais isso, para que vocês possam não se moldar mais ao padrão deste mundo. Neste mundo hoje, no atual, é só ódio, é só matança de pais e filhos, é só carnificina, é só sujeira. Você não se molda este padrão. Você não está fazendo uma igreja para o homem, você está fazendo uma igreja voltada para Deus, então é santa, é pura, imaculada. Você não traz o mundo para dentro da igreja, você traz a igreja para dentro do mundo. Você impacta o mundo e não o mundo impacta a igreja. Não há mais transformação. Jesus não veio agora. Jesus não veio como hippie. Jesus não veio como meu irmão. Um homem de terno. Jesus continua sendo aquele homem que andava no meio do povo em humildade, em santificação, na verdade da palavra. O Senhor Jesus não mudou, ele até hoje é o mesmo, a palavra dele é a mesma. Não pegue, não deixe que te engane, mesmo que esteja em cima do altar, mesmo que a igreja seja carregada de membros. Abra a tua mente e teu coração para ver qual é a verdade. Não se molde este padrão. Há uma renovação, há uma nova criatura pronta para alcançar o coração de Deus. E o Senhor está te chamando a esta verdade, para você sair desta ignorância, deste mundo que plantaram, até mesmo nos altares das igrejas. O Senhor é a verdade e não há nada fora de Deus que seja verdade. Aleluia! Independente da tua religião, não estou nem aí para ela. Eu estou falando do Deus vivo, o Deus que fez céus e terra. Este tem a verdade. Ah, pastor, então por que a igreja evangélica é a que tem a verdade? Olha, presta atenção, a verdade é Jesus Cristo. O homem luta pela verdade, mas muitos não estão firmados na verdade. A igreja que Jesus virá buscar é você. Então se firme você na verdade. Se tiver alguém lá no altar que está na mentira, deixe que ele se resolva com Deus. Mas você conhece a verdade e é liberta pela verdade que foi plantada em teu coração, pela palavra de Deus. Aqui está a verdade. Aqui está a verdade. Aqui está a verdade, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 17, eu tenho que correr porque eu tenho mensagem para passar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Cristo, uma entrega para Jesus, eu quero a verdade. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu sou uma nova criação. Todos nós somos criação de Deus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nos tornamos uma nova criatura. E diz a palavra de Deus ainda mais, que deixamos de ser criatura para se tornarmos filho. Essa nova criatura, essa nova criação, esse novo padrão de vida, nos garante ser chamados de filhos. Aleluias. Efésios 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe. Olha, houve uma mudança, houve uma transformação. Aí começam a agir. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de palavrão, nenhuma palavra de intento de ódio, de mentira, de fofoca, nenhuma palavra que saia da santificação sai da boca de vocês. Há uma transformação. Deus está operando. Você está conhecendo a verdade. Está conhecendo a vontade de Deus para a tua vida e para a do próximo. Você está conhecendo. Não sai a palavra torpe da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aleluia. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de quê? A palavra da verdade. A palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus. Preste atenção, nosso presidente ainda não conheceu isso, mas em nome de Jesus, há de conhecer. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não mais vivemos o que vivíamos, não falamos mais com o padrão do mundo, mas falamos com o padrão da verdade, com o padrão de Deus. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí responde quem? O mestre, Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meu irmão, a verdade, se faltar amor, falta todo o resto. E amar primeiramente a quem acima de todas as coisas? Deus. Mas tu tem amado o mundo, tu tem amado mais ao marido, mais aos filhos, mais aos problemas, mais à doença, já deixou de estar na verdade. Se Deus não está acima de todos os teus problemas, já não há verdade. Ah, se tem ódio, se tem dissensões, se tem facções, se tem mentiras, se tem calúnias, se tem, meu irmão, alguma coisa contra teu irmão, já também não está firmado na verdade. Já não há. Mas vamos continuar. 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Lembra que eu te falei? Você não viu a Deus. A palavra, Jesus disse a Tomé, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Mas você creu porque viu. Agora, nós não vimos a Deus, não vimos a Cristo. Cremos porque a palavra dele testifica dele e o faz presente em nossas vidas. É ele quem cura, é ele quem liberta, é ele que faz grandes maravilhas e milagres até o dia de hoje. Ele vive, ele não está na cruz, ele não está na cruz, ele também não está no sepulcro, ele também não está na terra. Ele está sentado à destra do Pai, à direita de Deus Todo-Poderoso, aonde há de vir e julgar os mundos por completo. E no grande dia, o que crê e o que não crê, o santo e o ímpio se prostrarão diante dele. João 14, versículo 21. Quem tem os mandamentos lhes obedece. Esse é o que ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É o que eu estou dizendo. O que tem mandamento de Deus, obedece a Deus. Agora, quem é o que ama? É quem o obedece, é quem segue os mandamentos. Mas ele diz, Jesus disse, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. Glória a Deus! João 14,15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É por isso que a igreja evangélica faz uma diferença entre as outras. Porque ela segue a única palavra que dá testificação da verdade. Da verdade. O cristão, por mais que tenha erros, e todos teremos erros, ele busca pegar a palavra que está aqui e não separar algumas coisas. Por isso que ele não idolatra. É por isso que ele perdoa os opressores, ou deveria. É por isso que ele não rouba, não calunia. É por isso que ele não se embriaga. É por isso que ele não se droga. É por isso que ele não se prostitui, ou não deveria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que isso é errado. Porque a palavra de Deus diz que isso é corrupção para o mundo. Porque a palavra de Deus nos garante que isso não é amar ao próximo, enquanto menos a Deus. E ainda menos a nós mesmos. Entendeu? Porque nós nunca vamos aprender a amar ao próximo como a si mesmo, porque nem nos amamos. Nós traímos porque não amamos a família e não amamos a nós. Nós fazemos essas coisas porque não amamos o corpo que Deus nos garantiu, que Deus nos deu. Você acaso acha que é eterno nessa terra? Você não sabe que passará? Sim, água e terra passarão, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. É por isso que até hoje ela existe. É por isso que até hoje ela é viva e eficaz para todo aquele que nela crê. Aleluias! Olha, Deuteronômio 10, 12 ou 13, lá no Velho Testamento, tem uma palavra de Deus a Israel que serve para mim e para você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. A palavra de Deus não traz mal, não causa dores. Tudo
Eu não sei porque o povo porque o povo odeia o cristão. O cristão planta o amor. O cristão prega a união. Ele não condena o pecador. Ele abraça o pecador para que ele mude os seus pecados e encontre esse Deus maravilhoso. Para que ele saia do tempo da ignorância, para que ele saia do pecado. Porque nós fomos acolhidos por Jesus. Então nós não julgamos. Não quero falar de quem julga, não quero falar de quem condena. Eu estou falando de um evangelho verdadeiro, do evangelho da paz, do evangelho do amor, do evangelho do acolhimento. Aleluia! Do evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, que se fosse plantado na terra, não haveria mais guerra, não haveria mais ódio, não haveria mais mentira. Este evangelho de Cristo é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que constrange o mal, que com amor quebra o ódio, aleluia. Se este fosse plantado na terra, o paraíso seria aqui e não precisaríamos morrer para ir para a eternidade, aleluia. Mas Satanás tem enganado há muito, desde o tempo de Adão e Eva, mas ele enganou pela intenção do coração do próprio homem, porque se não houvesse no coração o desejo de pecar, no pecado não prevaleceria contra a verdade. Aleluia. Livro de Apocalipse. Falamos lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. Vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você está entendendo? Não é só quem mata, não é só quem rouba, quem mente, quem não crê, quem é depravado, quem é assassino, quem comete imoralidade sexual, quem é idólatra, quem faz feitiçaria, todos esses serão lançados fora, serão separados de papai. Mateus 5, versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ponto final. Na mesma linha, também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Continuando, 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João 8, versículo 34. Jesus respondeu, diga vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aleluia, vamos continuar, não vou entrar em tema. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Deixa eu te falar algo aqui. Em certas religiões, para você conquistar uma bênção de Deus, você vai precisar fazer um trabalho. Então você vai pegar seu dinheiro, vai comprar isso, comprar aquilo, sacrificar isso, sacrificar aquilo. Essa é a vontade daqueles a quem você serve. Aqueles rituais, você tem que ter ritual. O Senhor disse que não quer nem sacrifício. O Senhor disse que só quer um coração arrependido em espírito e em verdade. O Senhor não vai te cobrar nada, querido. Até quando você entregar a vida para o Senhor, você ainda tem o direito de pecar. Sim, consciente ou inconscientemente. Você vai pagar pelo pecado que você cometeu. Mas se arrependeres de verdade, se houver um arrependimento, saiba que Deus vai te acolher, que Deus vai te abraçar. Mas na outra religião, em algumas outras religiões, o preço não é nem o que tu gastou. O preço é a tua alma. Você sabia disso? Deve saber. Você deve saber. Afinal, você não está à toa na tua religião. Você deve saber que a tua alma é o preço. Você talvez não sabe com quem está conversando. De repente você está achando que está conversando com alguém que morreu. E não sabe que por trás dessa pessoa está uma entidade. Mas eu não quero falar da tua religião. Eu só quero falar desse Deus, desta verdade. Dessa verdade, ele não te cobra nada. Ele é amor. Ele é misericórdia. E de eternidade a eternidade é misericórdia. Mas ele também é fogo consumidor. Porque o pai que ama corrige os filhos. O único jeito de você entrar na verdade, de você conhecer o caminho, é o pai te corrigindo. É o pai te direcionando. Então, vai ter momentos que o pai vai te cobrar. E afinal, o que tu plantar, tu vai colher. Ele mesmo disse. Ele mesmo disse. Porém, há uma diferença, meus irmãos. Ele é amor a quem não merece. Eu não mereço. Mas ele me amou. Eu não merecia nem estar falando o nome dele. Mas ele me mudou. E eu tomei uma decisão. Eu tinha um prazer imenso em todos os pecados que eu cometia.
Mas hoje eu tenho prazer na lei do Senhor. Aleluia! Romanos 6, 12 ao 18. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos 6, 12 ao 18. Hoje eu, vivemos debaixo da justiça de Deus. E isso em nós há prazer. Aleluia. Queridos, para não se estender muito, Gálatas, eu peço para que você leia Gálatas 5, do 1 ao 26. Gálatas 6, por completo. Mateus 25, 31 a 45. Aonde nos ensina como sermos verdadeiros cristãos, o amor de Cristo, onde ajuda ao próximo, aos frutos da carne, aos dons da carne, os frutos do Espírito. Queridos irmãos, quer aprender mais? Não esqueça Gálatas 5, 1 ao 26, Gálatas 6, Mateus 5, 31 ao 45. Escreva isso, medite nisso em nome de Jesus. Para concluirmos, Ezequiel 18, versículo 23 diz assim: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel 18, 23. Salmo 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exultará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluias. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Esta é a palavra que eu tenho para vocês, para mim, neste dia. Receba com carinho, com todo amor. Pai, em nome do teu filho amado, eu apresento este irmão, esta irmã que está aqui, que chegou até o fim deste vídeo, Senhor. E peço, firma não somente a mim, mas eles também na tua verdade. Os conduza à tua santificação. Prepare, Senhor, todo o caminho que eles têm de seguir, Senhor. Instrua eles na verdade, no espírito da santificação. Os conduza, papai, pelo vale da sombra da morte, pelos os árduos terrenos ardilosos,